vida das pessoas e das crianças. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Senhor abençoe. Vamos lá, criançada, sem correr, sem correr, sem correr. Impossível. Glória a Deus. William. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Oh, glória a Deus. Tempinho bom, choveu. O pessoal dormiu, custou acordar mais cedo hoje, né, Cláudio? Graças a Deus por esse tempo, né, queridos? Aleluia. Que bom estar aqui com vocês. Eu acho que além dos recados do vídeo, o pastor Carlos me falou outro, que na sexta-feira, dia 12, nós temos reunião de líderes aqui na igreja. Acho que é isso, né? Sexta-feira, às 19 horas. Se eu tiver errado o horário, alguém me corrija, por favor. Mas fora isso, eu acho que não temos outros. Vou pegar aqui meu zóio. Mineiro não tem olho, né, gente? Tem zóio. E que bênção estar aqui com vocês, que bênção estar com você que está nos assistindo aí pelo YouTube. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, na altura do capítulo 47, para que nós possamos meditar na palavra de Deus e por ela sermos ministrados, em nome de Jesus. Aí, Johanna, se você tiver na nova versão internacional, vai ser melhor do que a minha aqui, que está na revista atualizada. Mas vamos ter uma palavra de oração antes de nós entrarmos na palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã gostosa, maravilhosa aqui na sua presença, que o Senhor preparou cuidadosamente para nós. Nós te agradecemos porque as suas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas. Nós não merecíamos essa graça, mas o Senhor ainda assim nos contemplou. E através dela nós podemos, meu Deus, entrar na sua presença, sem sermos, meu Pai, aniquilados pelas nossas falhas, pelos nossos delitos. Mas nós recebemos das tuas mãos perdão, renovação, restauração. E é isso que nós te pedimos nessa manhã. Que o Senhor fale conosco, através da tua palavra, que nós possamos ser edificados na sua presença, em nome de Jesus. Amém, querido? Livro de Ezequiel, no capítulo 47, nós vamos ler do versículo 1 ao 6, diz assim: O homem levou-me de volta à entrada do templo. Repita comigo, entrada do templo. E qual que é a experiência que ele teve lá? E vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar, versículo 2. Ele me levou para fora, pela porta norte, e me fez dar uma volta pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste. E a água fluía do lado sul, verso 3. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados, e levou-me pela água, que batia, aonde? No tornozelo, verso 4. Ele mediu mais 1000 côvados. 1000 côvados equivale a uma distância de 500 metros. É importante você ter essa medida na sua mente. Ele mediu mais 1000 côvados, ou seja, mais 500 metros. E levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000. E levou-me pela água que batia na cintura, versículo 5. Depois mediu mais 1000, mas agora, o que era? Era um rio, que eu não conseguia atravessar. Por quê? Porque a água havia aumentado, e era tão profunda, olha que bênção, querido, era tão profunda, que só se podia atravessar a nado. Era um rio
que não podia atravessar andando, versículo 6. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Queridos, essa passagem, o livro de Ezequiel, é um dos livros mais ricos da palavra de Deus. Esse trecho está ligado a uma profecia que diz respeito ao restabelecimento do governo de Cristo sobre a terra. Você crê nisso, querido? Existe uma promessa tremenda sobre isso aqui. Há indícios que essa profecia já está começando a se cumprir diante dos nossos olhos lá em Israel. Depois, se tiver interesse, eu posso mandar links de vídeos para vocês. Mas lá em Israel, querido, tem um Mar Morto. Quem já ouviu falar do Mar Morto? E lá no Mar Morto não tem vida nenhuma. É o mar mais profundo da terra. A água é salgada, é tão salgada que você flutua nela. Mas você sabe o que está acontecendo lá? Está começando a aparecer, pastor Paulo, as margens do Mar Morto, reservatórios de água doce. Reservatórios de água doce. Você sabe o que acharam nesses reservatórios? Peixes. E a moça que estava lá explicando, ela tá acontecendo um evento geológico lá em Israel, de afundamento do terreno, no sentido do Mar Morto em direção a Jerusalém. Quem sabe a nossa geração vai testemunhar o cumprimento dessa palavra. Essa palavra está ligada diretamente ao restabelecimento do governo de Cristo Jesus sobre a terra. E seria muito profundo, talvez nós precisaríamos aí de dias para discutir isso, mas o tema da ministração que nos está proposto é implantando a cultura do reino de Deus em sua plenitude. Então nós vamos falar exatamente sobre Israel, mas é muito importante você até entender por que nós oramos por Israel. Não é uma questão política. Não está ligado às questões políticas das quais Israel está batalhando, lutando, etc. Mas nós oramos por Israel, porque de lá vem a nossa salvação, querido. E um dia essa terra vai ser governada por Cristo Jesus. E você sabe onde que vai ser o palácio, querido? Em Jerusalém, não é em Brasília. Graças a Deus que não é em Brasília. Mas meu coração queima todas as vezes que eu penso nisso. Porque honestamente tem sido a minha única esperança. Orar pela volta e pelo restabelecimento de Jesus Cristo na sua plenitude nessa terra. Quantos creem? Amém? Mas durante esse ano de 2025, e eu não sei se você já percebeu isso, mas o ano está acabando. Né? Daqui a poucos dias, nós temos aí o culto da virada. E só complementando os recados que eu me lembrei agora, no próximo sábado nós temos o evento do Ministério Infantil, aqui na quadra do Polivalente. A Milena está lá para fazer as inscrições, de quem se interessar, quem tiver as crianças, não é você não? Não é não? Acho que tem um grupo lá, né? De fazer inscrição. E nós também teremos a Festa das Nações do Colégio Foco, no sábado à tarde, aqui na igreja, né, querido? Então toda a igreja está convidada a participar desses eventos, que estão diretamente ligados também com essa palavra. Mas durante o ano de 2025, o nosso tema central foi implantando a cultura do reino de Deus no nosso meio. E no último mês, o mês de dezembro, nós falaremos sobre plenitude. O que é plenitude? Plenitude nos remete a um contexto de completude, abundância. Plenitude revela o tempo ideal para a manifestação do poder de Deus. E talvez, como qualquer brasileiro, você começou o ano atribulado. Janeirão está chegando aí, PVA para pagar, cheio de conta para pagar, cheio de desafio. E eu tenho certeza que todos nós aqui passamos por tribulações diversas durante todo o ano de 2025, lutas diversas. Mas agora nós estamos aqui. Amém? E se nós estamos aqui, querida, é porque nós sobrevivemos a isso tudo.
E o fato é que o Senhor, Ele não quer que nós nos limitemos nessas circunstâncias que muitas vezes tomam conta do nosso coração, da nossa mente. Porque o Senhor, Ele tem para nós um rio cujas águas só podem ser atravessadas a nado. Quem que aí é bom de natação? Eu não sou. Quem que aí é bom de natação? Seu Dora. O outro irmão ali levantou. Tem gente que consegue atravessar a represa a nado. Consegue, querido? Já fez? Olha lá, o irmão lá consegue. Eu não consigo 15 metros, mas quem sabe um dia vai dar certo, né? Mas para quem é bom de natação, vai entender bem o significado dessa palavra. Mas o fato é que o Senhor, Ele tem para nós um rio imenso, eterno, de graça, de misericórdia, na qual nós podemos mergulhar, na qual nós não precisamos ter medo de nos afogar, porque Ele vai cuidar de nós. Amém, queridos? E aqui é muito interessante essa palavra, porque ela fala desse processo. É um processo que eu diria assim, de um início simples, até algo muito complexo, até algo pleno, até algo completo. E eu diria aqui que essa palavra ela nos leva a entender 4 fases. A primeira delas, eu diria que é a fase do interesse, talvez da curiosidade. Coloca lá no versículo 1 novamente, por gentileza, Johanna. A Bíblia diz no versículo 1 que o homem foi levado de volta à entrada do templo. Talvez essa é a sua condição aqui nessa manhã. Talvez você passou aqui pela porta da igreja e você sentiu uma curiosidade de entrar. O que esse povo faz? Do que esse povo fala? O que esse povo vive? Quantas e quantas vezes nós somos movidos por um interesse inicial, por uma curiosidade, porque talvez aquele homem, esse homem, que pode ser eu, pode ser você, que está citado aqui na Escritura, nós não teríamos a menor noção daquilo que nos estaria reservado naquele lugar, mas a Bíblia diz que ele foi levado à porta do templo. E um dia eu cheguei na porta desse templo aqui, e eu fiquei parado ali, exatamente na linha que divide a calçada do prédio. E eu estou assim, gente, o que tem nesse negócio? Nome esquisito, é o Shaddai, né? O pessoal perguntava se era Seichonoye. Mas não é não, querido, o Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. E o Senhor permitiu que eu e minha família dessemos um primeiro passo em direção às águas profundas. E o convite para mim e para você aqui nessa manhã é que nós não nos limitemos à entrada do templo, mas que eu e você cheguemos às profundezas do rio. Quantos querem? Quem aqui já conheceu o mar? Quem já foi no mar? Várias mãos se levantaram, graças a Deus. Eu me lembro muito bem a primeira vez que eu vi o mar, seu Dora. Meu pai me levou com ele numa viagem, e eu nunca tinha visto o litoral. Devia ter ali 15, 16 anos, não sei, por aí, não lembro, né, mãe? Mas por aí. E a minha primeira vista, a hora que eu vi aquela multidão de águas, querido, foi um negócio estarrecedor, que nunca saiu da minha mente. Porque eu já tinha visto pela televisão, no filme, mas não tinha noção da imensidão daquilo. E eu não só tive a oportunidade de ver, como eu tinha uma curiosidade. Qual que era? Saber se a água era salgada. E o que acontece quando, como todo mineiro, vai a primeira vez no mar, querido? Toma caldo. Porque eu estive como estava aqui, revelando pelo profeta Ezequiel. Eu cheguei à porta do templo, que seria a areia, né? A praia. E eu via que as ondas se arrebentavam sobre aquela areia, né? aquele banco de areia. Mas eu tinha muita curiosidade para saber se a água realmente era salgada. Aí o que eu fui fazendo? Mineiro, né? Aí chegando pertinho, né? Aí a onda vinha, Júnior, batia, né? E a hora que eu tentava pegar água, não era possível. Aí a hora que eu vinha para tentar pegar água, não era possível. Mas uma vez, já molhando os tornozelos,
eu consegui pegar um pouco daquela água e levei à boca. É muito salgada, gente, né? Não é um copo que você pega água, sal e dissolve lá, não. É muito salgado. E no momento que eu estava ali admirado pelo índice de salinidade daquela água, veio uma onda muito grande. E eu tomei um caldo, querido, saí rolando lá na água. Não tinha onde tomar banho, não tinha jeito de trocar roupa. O sal secou, você pode imaginar o que aconteceu o resto. Mas o fato é assim. Porque para nós experimentarmos o Senhor, nós precisamos sair da entrada do templo. Você precisa e você é convidado a entrar dentro do templo. Mas o interessante é que o profeta nos revela que debaixo da soleira, debaixo da porta do templo, corria água. A água na palavra fala de vida. E essa água, ela tinha um caminho a seguir. A Bíblia nos ensina que essa água saía pelo lado sul do templo, ela seguia rumo ao oriente. E aquele filetinho de água que brotava ali da soleira do templo, ela rapidamente se transforma em algo mais volumoso, que é justamente a segunda fase. Versículo 3, Johanna, por favor. O que diz a Escritura? Diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão uma corda de medir. Ele mediu quanto? 1000 côvados, ou 500 metros. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Depois que nós temos a nossa primeira experiência com Cristo Jesus, e ela é maravilhosa, e todos nós aqui somos convidados a ter essa experiência com Cristo hoje. Não precisa ser amanhã, não precisa passar a semana que vem, é hoje, amém? Nós somos convidados a entrar mais. Águas que dão pelos tornozelos. O que isso diz para mim e para você? As primeiras experiências. As primeiras experiências com Deus vivo. Quando você assimila o perdão dos seus pecados, quando nós assimilamos o perdão dos nossos pecados, quando nós finalmente temos de volta esperança nos nossos corações. Como é gostoso ter a sua primeira experiência com o Senhor. Nós somos maltratados pelo mundo, somos machucados, por vezes sofremos de angústias terríveis, mas nós conhecemos um Deus que nos concede água e água viva, e nós temos a oportunidade de nos relacionar com esse Deus. E olha que a água está só no tornozelo. E para nós, queridos, já seria extremamente bom. Já seria extremamente bom a gente estar lá na praia, a praia é bonita, hein, Alexandre? Com a água lá, você põe uma cadeira, a água fica lá batendo no seu tornozelo, assim, ó. É uma delícia. É ou não é, gente? E seria muito bom. Mas se você vai até um lugar desse, você se contenta com a água ao tornozelo, nós perdemos o melhor. Porque vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o Senhor tem sempre mais. É muito complicado, querido, quando você vai em algum lugar e as experiências são limitadas. Outro dia eu fui num determinado lugar e se você pagasse um valor X de ingresso, você poderia ir até determinado lugar. Aí tinha uma barreira lá. Você ir para o próximo nível, você tinha que pagar mais. Você tinha que pagar um valor do ingresso diferente. E assim sucessivamente. E nas nossas vidas também é assim. Muitas vezes nós nos frustramos na nossa vida de igreja. É verdade. Sabe por quê, queridos? Ontem a gente estava até aqui com jovens, nós falamos isso. Porque uma das primeiras verdades que nós aprendemos na palavra de Deus, e desculpa se eu vou usar um termo pesado, mas ele é necessário. Uma das primeiras verdades que nós entendemos quando nós nos relacionamos com o Senhor é descobrir que a gente não presta. Fale se a pessoa está do seu lado, fala assim: você não presta.
Amém, querido? Tem alguém aqui que presta? Ninguém aqui presta, querido, porque Romanos capítulo 3, versículo 23 fala que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas isso tem um ponto muito positivo, o fato de saber que todos nós estamos no mesmo nível. Então essa é uma primeira verdade que nós assimilamos. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, vem, nos perdoa, nós somos transformados pela redenção de Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoados, nós começamos a redescobrir a nossa identidade, nós passamos a ter um relacionamento com o Senhor. Mas você sabe de uma coisa, querido, isso é um processo que você tem que viver dia após dia. Não tem receita pronta, não tem milagre que é autossuficiente em si mesmo. Primeiramente, você vê as águas merejando na soleira do templo. Depois, você é convidado a colocar os pés nas águas. Mas muitas vezes nós não temos paciência. Você entra na escola, querido, em quantos anos você consegue completar o ensino superior? Você aí que é professora, querida, quantos anos aí? Somando tudo de escola? 18 anos, mais ou menos. Se você seguir a grade curricular normal de uma escola, você tem que se dedicar aos estudos por mais ou menos 18 anos para você se formar em uma determinada profissão. Isso você não tomar bomba em nada. Existe um processo. Tem como você queimar esse processo? Não tem. O máximo que você pode fazer é um supletivo, que de repente você não teve a oportunidade de estudar. Você faz um supletivo, você abrevia aquele tempo, mas ainda assim existe um processo a ser seguido. Mas nós não temos paciência. Nós queremos hoje. Nós queremos agora. Você olha para aquela pilha de boleto que está lá na sua mesa, na sua escrivaninha, no seu escritório, e fala assim: Senhor, eu preciso pagar isso hoje. Às vezes mal nós colocamos os pés nas águas e nós já queremos o milagre por completo. Não é assim, querido. Fale isso que o irmão está do seu lado. Não é assim. Tem um processo a seguir. Primeiramente, você tem a noção das águas. Depois, você é convidado a colocar os pés nas águas. Mas o Senhor nos convida a um nível maior de intimidade. Versículo 4. O que diz lá? Que aquele homem mediu mais mil côvados, mais 500 metros. Ou seja, você saiu do templo, andou 500 metros, colocou o pé nas águas. Depois você andou mais 500 metros, você chegou com as águas que dão nos lombos. O que aconteceu? Aliás, água que me dava nos joelhos. Quando as águas dão nos joelhos, querido, os nossos movimentos começam a ficar limitados. Ali nós descobrimos que não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento, não é por aquilo que nós julgamos certo, não é pelos nossos argumentos, não é pelas nossas defesas, porque quantas vezes nós somos confrontados e nós ficamos cheios de argumentos para Deus. Deus quer trabalhar nas nossas vidas, Deus quer que nós tenhamos um coração pleno nele, mas barreiras começam a aparecer. Dificuldades começam a aparecer. Você já teve a oportunidade de andar numa piscina, algum lugar com água que ela dá pelos joelhos? Quem faz hidroginástica? Às vezes você está lá fazendo aquele exercício, aquilo pesa, querido. Aquilo limita o seu movimento. Aquilo limita a nossa percepção do ambiente. Porém, existe mais. Amém, querido? Quem quer mais? Então está lá no versículo 4. Lá no versículo 4, versículo 5, aliás, o 4 mesmo.
no final dele, mediu mais 1000 e fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Aí já ficou bem mais difícil. Às vezes você não foi no mar, mas tem piscinas que você entra, ela começa rasinha, e você vai andando assim, ela vai afundando, né? As águas vão subindo. Quando elas chegam no nível dos lombos, da cintura, isso fala de compromisso e de responsabilidade. Se você for conversar com os bombeiros, uma vez eu tive, agora no início do ano, a gente teve em Santa Catarina, e os bombeiros davam essa instrução lá. Jamais passe das águas quando elas atingem a sua cintura. Porque é o último momento em que você vai conseguir ter algum controle sobre as águas. Eles falavam assim, ó, não passa, a água chegou na sua cintura, é o seu limite. E lá onde nós estivemos, assim, era um mar muito calmo. E eu me sujeitei a essa experiência. Ali, bem no início da areia, a água calminha, as águas davam pelos tornozelos, depois elas davam pelos joelhos, mas lá na frente, elas chegaram até a minha cintura, até os lombos. Cintura e lombo, querido, fala de verdade, fala de compromisso. Se você for no livro de Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar sobre a armadura do Senhor. Revestivos de toda a armadura do Senhor. Ele vai falar do capacete da salvação, do escudo da fé. Ele fala assim, ó, cingi os seus lombos com o cinturão da verdade. Quando as águas chegam aos nossos lombos, queridos, nós temos a oportunidade de desenvolver maturidade com o Senhor. Você já tem um relacionamento verdadeiro com Ele. Você já o conhece. Você já o experimentou. Você já foi provado por essa palavra. E você tem insistido e tem se mantido fiel diante da presença dEle. Quando nós chegamos com as águas na altura dos lombos, é o momento em que a nossa história literalmente se divide. Porque muitos de nós, quando chegamos nesse estágio, ficamos com medo das águas e resolvemos retroceder. Aí você escuta o que o bombeiro te falou. Não vá além, né? Principalmente se você não for um nadador profissional, como o irmão ou como o seu Dora. Não vá além, porque você tem risco de se afogar. Porém, o Senhor tem mais. Diga assim, mais. Lá no versículo 4, no versículo 5, a Bíblia diz que aquele homem mediu ainda outros 1000 côvados, ou seja, ele andou 2000 metros. E já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se pode passar andando. E lá nessa praia, querido, eu resolvi ir mais além, naquelas águas. E as águas foram subindo, chegaram à altura do meu pescoço, e nesse ponto já não dava mais pé. Aí as ondas levantavam, e eu fiquei totalmente sujeito àquelas águas. Quando nós estamos, querido, nas profundezas das águas do Senhor, nós não precisamos ter medo. Amém? Nós não podemos ter medo. Alcançar níveis de plenitude exige o desapegar, o desprender dos nossos recursos naturais, daquilo que a nossa mente entende que são níveis de segurança. Para atravessar esse rio não tem boia. Para atravessar esse rio não existem bombeiros ou guarda-vidas prontos e à disposição para nos salvar de qualquer afogamento. E isso por uma razão muito simples. O Senhor quer que nós entremos na plenitude dEle. O lugar onde nós somos totalmente incapazes e impotentes de fazer qualquer coisa que seja, para que nós possamos experimentar as maravilhas do Senhor. Quase dei spoiler do ano que vem, não posso ainda.
Venha no culto da virada, dia 31 de dezembro, você e sua família. Toda a igreja está convidada. Nós teremos o lançamento profético do tema do ano de 2026. Mas eu te garanto que você vai ser convidado a entrar nas águas profundas. Querido, experimentar a plenitude de Deus é algo magnífico. Da mesma forma que eu me lembro a primeira vez que eu fui ao mar, eu me lembro também a primeira vez que eu viajei de avião. Quem já viajou de avião? Quem teve medo de viajar de avião? Algumas mãos não se levantaram, mas eu sei que você sentiu medo. Não tem como não sentir medo naquilo lá não, gente. E a primeira vez, Eltinho, eu trabalhava numa empresa, e o patrão falou assim, ó, você vai lá em São Paulo fazer isso, isso e isso. Tudo bem. Onde que eu pego o carro? Falei, não, você vai de avião, porque tem que estar lá amanhã cedo. Ah, então tá bom. Arrumaram a passagem, entrei dentro daquele avião, que é negócio grande, ali no aeroporto de Uberlândia. Irmão, e caiu uma tempestade. Caiu uma tempestade, assim, por sorte a gente já estava dentro do avião, mas caiu um dilúvio. Mas daqueles assim que você olha na janela e não vê nada. Aí o piloto pega aquele radinho, tripulação, preparar para a decolagem. Aí eu estou assim, gente, mas como que esse cara vai fazer no meio desse dilúvio? E o homem não quis nem saber, Paulão. O cara tocou aquela barca lá para o meio da pista, lá, virou, assim, aquele silêncio, um gelo. O dia escureceu, assim, e caía chuva, Naldinho. Na hora que ele acelerou a turbina daquele negócio, assim, mas parecia uma lancha no mar mesmo, assim, um barco. Eu olhava assim, na janela, ficava aquele turbilhão de água, assim, né? Eu estou assim, Senhor, obrigado. Eu vou estar mais perto do Senhor aqui, ou a hora que esse negócio subir, né? Gente, e aquele avião subiu, e o vento batendo, aquele negócio fazia assim, ó. E aquele silêncio, ninguém falava nada. Aquele frio. Mas o piloto, com muita habilidade, foi fazendo uma curva. Assim, ele ainda fez uma curva para o lado da minha janela. Eu vi as árvores passando assim, ó. Eu estou assim, gente, esse povo é louco. Onde que eu estava com a cabeça na hora que eu entrei num negócio desse? Mas com o tempo ele estabilizou, começou a subir. Porque para o céu é o inverso, né? Você vai subindo. E de repente, querido, aquele avião passou a sobrevoar por cima das nuvens. E a visão da janela mudou radicalmente de um cenário para outro. Era maravilhoso. O sol batendo por cima das nuvens em si, aquele chão branco. E parecia que eu ficava vendo os anjos mergulhando naquelas nuvens assim, saindo, né? Aí eu falei assim, Senhor, agora eu entendi. Porque muitas vezes nos nossos dias, nas nossas vidas, nós vivemos aqui mergulhados nas tempestades. Mas o Senhor tem voos de cruzeiro, de plenitude para as nossas vidas. E eu fiquei aquela 1 hora daquela viagem, integralmente olhando aquela janela. Porque eu fiquei maravilhado com aquela visão. E é exatamente isso, querido. Quando nós somos convidados a entrar nas águas, nós ficamos cheios de receio. Senhor, mas eu fui só até a entrada do templo, eu contemplei as suas águas, eu cheguei a molhar o pé nas águas, eu estou satisfeito. Mas o Senhor tem mais para mim e para você. E nós precisamos aceitar os desafios de ingressar nas águas profundas. No rio, onde não se pode atravessar andando, somente a nado. Mas é um lugar de absoluta liberdade, de absoluto envolvimento no Senhor. Um lugar onde nós encontramos respostas, porque nós somos ali só nós mesmos e o Senhor. Quando eu cheguei nessa praia assim bem longe, o bombeiro já tinha até apitado para mim. Mas quando eu contemplei aquela imensidão das águas, e eu ali, aquele pontinho inexpressivo, e eu falei assim, Senhor, obrigado, porque realmente eu não presto. Mas envolto nas suas águas, eu tenho o valor de Cristo Jesus. Porque quando o Senhor entregou a vida por mim e por você naquela cruz, dele
saíram águas. A água que nos trouxe vida. E por isso nós estamos aqui. Então eu convido vocês a se colocar de pé nessa manhã, para que nós possamos já aqui caminhando para o final, encerrar. E o desafio do Senhor para nós, o chamado dele, para mim e para você nessa manhã é o seguinte: o ano pode estar acabando, mas o Senhor tem mais para nós. O Senhor tem mais para você. Eu gostaria de lançar um desafio prático para mim e para você aqui. Nós vamos comparar esse templo, essa construção, a essa profecia bíblica. Se você veio movido meramente pela curiosidade, se você se contenta com as águas merejando por baixo da soleira do templo, você pode ficar lá no fundo. Se você quiser só molhar a água, os pés nas águas, se você quiser só sentir um gostinho, não tem problema, é direito seu também. Você pode ficar mais ao fundo. Se você tem receio de entrar na presença do Senhor, mas você aceita o desafio de chegar a um nível maior de intimidade, com as águas batendo pelos joelhos, ou batendo pelos lombos, você pode ficar na parte do meio. Mas se você quer conhecer o rio, que não se pode atravessar andando, o rio cujas águas são profundas, são envolvedoras, se você quiser se desafiar à plenitude da presença do Senhor, eu convido você a vir até a frente, para que nós possamos adorar o Senhor em liberdade, em unidade. Lá no começo do ano, talvez você sabia que ia ser difícil. Talvez você enfrentou lutas, você enfrentou perdas, mas o Senhor te trouxe até aqui. Então, nesses minutos finais que nos restam, eu gostaria de convidar você a se autodesafiar. Senhor, eu já experimentei das águas pelos tornozelos. Senhor, um dia eu cheguei até as águas pelos joelhos ou pelos lombos, mas eu retrocedi, eu deixei a sua casa, eu deixei a sua presença, mas hoje eu quero voltar. E se você tem buscado o Senhor na sua oração, na sua leitura da palavra, se você tem buscado mais do Senhor, nessa manhã, nós somos desafiados a entrar nas águas profundas. Eu não sei nadar, não tem problema. Não tem problema. Você não vai entrar num rio de morte. Você vai entrar num rio de vida. Amém? Então vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Aleluia, Jesus. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Experimente das águas transformadoras. Pois leva a vida do Isso. próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Nós temos sede da
das tuas águas. Sacia minha sede, lava o meu interior. Nós precisamos da sua presença. Eu quero fluir em tuas águas. Nos conceda esse privilégio, Eu Senhor. quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Só tu és a fonte, Senhor. Nós desejamos as suas águas, Senhor. Existe rio, Senhor, Aleluia, Jesus. que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Experimente o rio passando pela sua vida nessa manhã. tudo vai transformar. Deixa essas águas entrarem dentro da sua casa. Pois leva a vida no trono. Vida, vida e abundância. Deus, este rio está neste lugar. Está disponível para mim e para você. Mergulha nele. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Sabe, querido, as águas desse copo são limitadas. Eu já tomei quase que o volume inteiro desse copo. Rapidamente a minha boca vai secar novamente. As águas desse mundo são limitadas. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus um dia estava sentado junto a uma fonte. Ele vira para aquela mulher e fala assim: dá-me de beber. E aquela mulher fala assim: mas como que você vai beber? Você não tem nada para tirar água do poço? E Jesus vira para ela e fala assim: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Porque as águas que eu lhe der fluirão do teu interior como rios de água viva. Então nessa manhã nós podemos escolher entre beber a água limitada, que vai matar momentaneamente a nossa sede, mas nós podemos nos colocar diante da fonte de águas que jorra para a vida eterna. Eu convidaria então você a fazer uma última oração comigo. Senhor, nós te agradecemos pela água natural, é verdade.
ela mata a nossa sede humana. Ela irriga as plantações que nos geram alimento. Elas vertem dos céus como chuva sobre a nossa terra. Isso é maravilhoso. Mas elas não são suficientes, Senhor, para remover a morte que muitas vezes está lançada sobre as nossas vidas. Mas nessa manhã, nós estamos diante das águas que fluem do templo. Águas que vertem para o oriente, para o sul. Águas que não podem ser medidas, porque abundantes, porque eternas, porque nos conduzem à sua plenitude. E por isso, Senhor, nessa manhã, nós não queremos ser meros espectadores que se limitam à entrada do templo. Nós não queremos, ó Deus, nos contentar com as águas que batem nos tornozelos, nos joelhos. Nós não queremos sentir medo, meu Deus, quando as águas atingirem os nossos lombos, as nossas cinturas. Mas nós queremos mergulhar nas águas profundas. Por isso, Senhor, nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor. Somos aqui, meu Deus, pessoas limitadas pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Somos limitados pela nossa incredulidade, pela nossa falta de fé, pelas maledicências, meu Deus, que muitas vezes dominam as nossas línguas, pelas circunstâncias, meu Deus, que nos vitimam todos os dias, pelos frutos das nossas escolhas e decisões erradas. Mas diante da tua presença, Senhor, nós podemos experimentar algo novo. Nós podemos experimentar águas vivas, profundas, que nos trazem vida e abundância. Por isso nós entregamos diante do teu altar as nossas vidas, meu Deus, nossos corações. Pedimos, perdoa os nossos pecados. Nos concede uma nova chance. Nos concede, meu Senhor, uma nova oportunidade. Porque nós não queremos nos limitar, meu Deus, a 500 metros, a 1000 metros, a 1500 metros. Nós queremos a eternidade. E por isso nós nos colocamos na sua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Existe alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez e desejaria entregar publicamente a sua vida a Jesus? Se tem alguém aqui nessa condição, sinalize para mim, por favor, porque nós vamos orar por você. Existe alguém nessa condição aqui? Não vejo nenhuma mão levantada. Amém? Você não precisa deixar as águas aqui, querida. Você pode levá-las consigo. Para sua casa, para sua empresa, para sua escola, para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos. Compartilhe água, águas eternas, águas vivas, águas de perdão, de remissão, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Um excelente domingo. Nós teremos a nossa segunda reunião a partir das 18 horas. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus.